E aí, Cris? Olá, bom dia, Flá, tudo Bom bem? dia, tudo ótimo, E querida. aí, tudo jóia? Estávamos aqui esperando você chegar, já temos algumas pessoas aqui. E eu recebi o desafio de estrear, né, essa série de lives que a gente vai fazer no Roadshow, essa responsabilidade. E aí eu resolvi chamar a Flávia, ninguém melhor do que a Flávia, para me ajudar aqui nessa, enfim, nessa live, nesse. Ai, gente, acho que minha filha entrou aqui pelo meu Instagram, agora que eu vi. Oi, mamãe. Que Oi, filha. bonitinha. Que fofa. Vamos lá. Bom, pelo menos eu garanti que a família entrou, né, Flá, para assistir a gente. Exatamente, É isso. exatamente. Mas vai entrar mais gente, com certeza, né? É um É tema isso. que é um tema necessário, né, Cris? Então, Exatamente. precisamos falar sobre, né? É isso, Flá. Bom, seja muito bem-vinda. Ah, É, eu quero. Eu fiz até vou ler um texto aqui, texto não, a sua bio, né? Porque quando a gente foi falando e você foi conversando, e eu falei, cara, é muita coisa para falar sobre a Flávia, acho que tem bastante riqueza aí nesse bate-papo. A Flávia é amazona de si, mãe do Felipe e do Tomás, empreendedora executiva, coach, mentor e consultora de empresas, é sócia fundadora da For Leader e acredita que a transformação é uma jornada que depende da força do coletivo. É isso aí, Flá? é isso aí, é perfeito, é isso. Essa sou Então eu eu, tenho o né? prazer. Exatamente. Fora tudo o resto, né? Que a gente, uma super amiga, Que to... né? Uma super mãe, participa aí com a gente do grupo de co-desenvolvimento, enfim, tem uma infinidade, uma lista de coisas. Deixa eu ajustar aqui o celular. Aí. E é isso. Bom, Flá, conta um pouco pra gente, então, de você, de onde vem esse termo, Amazona de Si, Uhum. né? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Cris. Para mim é uma delícia estar aqui com você, né? E com a Eba, equipe da Aid nessa jornada desse roadshow maravilhoso, assim, cheio de conteúdo tão pertinente, né? é Então é um prazer isso. enorme. Agradecer quem está aí de manhã com a gente, né? Seguindo aqui já um pouco além do início da manhã com a gente. E vou então contar aqui um pouquinho. Como é que chegou esse termo Amazona de mim mesma, né? Bom, eu sou amazona, né? Para quem não sabe, amazona é cavaleira, né? Pode ser o termo amazona ou cavaleira. Então, a minha primeira profissão foi amazona e professora de pismo clássico. E durante um tempo eu atuei como profissional, dei aulas, tive alunos e participei de concursos, mas eu não quis levar isso como profissão, né? O hipismo entrou numa categoria muito especial, era uma paixão muito grande, principalmente os cavalos. E eu entendi que eu já tinha aprendido o que eu precisava aprender, já tinha tido a minha medalha de ouro, né, que é a sabedoria desses animais, e ingressei no universo corporativo, né. É, então, a minha base foi o hipismo. Eu sempre falo, né, a minha formação é de amazona, eu sou uma amazona na vida, né. E quando eu ingressei para o universo corporativo, me formei e fui para as grandes empresas, comecei com a empresa da minha família, então quer dizer, já foi riquíssimo, né? Uma empresa num mercado muito masculino, que é autopeças, e da minha família, todos da minha família homens lá dentro, então muito rapidamente eu já vi os dilemas de uma mulher contemporânea, né? Assim, trazendo já o tema, eu já vi muito rapidamente. E eu não estava acostumada a ver tanto isso na profissão que exercia. Porque no hipismo, homens e mulheres, machos e fêmeas, competem por igual. Então não há distinção de gênero, é uma modalidade esportiva em que realmente não existe essa distinção de gênero, né? Macho ou fêmea, mulher ou homem, todos estamos participando e competindo em pé de igualdade. Então a primeira coisa que eu já achei estranha era porque que era diferente, né? E o hipismo também, Cris, os cavalos principalmente, eles também me mostraram a importância do autoconhecimento para seguir feliz
e próspero na vida, tá? Então isso foi o meu cavalo especificamente que me mostrou isso. E como é que isso aconteceu, né? O cavalo ele equaliza a frequência cardíaca a quem está na liderança. Então, quando ele está na manada, aí eu vou entrar um pouco no tema aqui, né? Quando ele está na manada, ele equaliza a frequência cardíaca com o líder da manada, que é uma fêmea alfa. Então, veja bem, a liderança da manada é uma liderança feminina, né? Essa fêmea alfa, o propósito dela, a missão dela é dar ritmo e direção para o coletivo, para essa manada. E ela também se arrisca, né? Ela dá a vida dela se arriscando pela manada. Por exemplo, vamos beber água nesse lago. A primeira a beber vai ser a fêmea alfa, porque se um jacaré vier, ela está pondo a vida dela em risco primeiro. Mas ela é mais sábia, ela é mais velha das fêmeas alfas de uma manada. Então ela também tem uma sabedoria que dá a ela esse posto, né? Essa liderança não é uma liderança imposta, ela não brigou com nenhuma fêmea para estar naquele lugar e nem com nenhum macho, ela é reconhecida, né? Ela nasceu alfa, porque nem toda fêmea nasce alfa, ela nasceu alfa, então, portanto, o posto dela sou a mais sábia, tenho força física, então esse é o meu posto por naturalidade, né? E eu vou ficar aqui enquanto eu tiver essa força. Quando essa força, né, quando eu não tiver mais em condições a segunda fêmea encosta nela, segue por um tempo junto e ela passa essa liderança, né? Então, esse é o drive da fêmea alfa, né? E todos os cavalos, eles estão na natureza com esse exemplo. Existe o macho alfa, ele é super importante. O macho alfa, ele tem uma liderança também na manada, mas o papel dele é proteger e procriar. Mas sobre a liderança dessa fêmea, né? Então, a fêmea, como ele também está com a sua frequência equalizada, essa fêmea, ela dá o sinal perigo e imediatamente ele assume, né, e começa a proteger como o macho alfa, que é a manada, porque ele é mais forte dos cavalos mesmo, ele tem a força física. E ele é quem procria, só ele pode procriar, ele é o mais forte, portanto ele tem o gene mais forte para a perpetuidade daquela manada. O posto dele é tido pela força, né? Então ele tem um duelo de machos, o mais forte ganha, mas ninguém pode sair se machucando, porque um cavalo machucado compromete a saúde da manada, como um todo, né? Então essa dinâmica, Cris, é a dinâmica que está num cavalo, na sua família. Quando a gente corporativa esse cavalo, ambiente corporativo, que eu digo é a aras hípica, onde ele tem que performar, bater meta, saltar obstáculos, né? A verdade dele é essa, né? Então, ele vai equalizar a frequência cardíaca com alguém e vai seguir alguém. E aí ele segue quem? O cavaleiro, né? Então, quando ele está sendo montado, ele segue o cavaleiro. Quando ele está no chão, né? Quando ele não está sendo montado, ele segue quem está cuidando dele. Então, ora um tratador, ora um veterinário. Então, ele tem várias lideranças que podem ser assumidas ao longo do dia dele. Mas montado é o cavaleiro. Então, quando eu era amazona, o meu cavalo e todos os cavalos que eu montei equalizavam a frequência cardíaca com a minha. E me diziam como eu estava, né? E aí eu fui dando conta de que antes de guiá-lo, eu tinha que guiar a mim mesma, eu tinha que guiar as minhas emoções, né? E eu fui só dar conta disso, Cris, montada, né? Quebrando a cabeça, né? Até tendo acidentes mesmo, né? Eu falei, opa, peraí, por que esse cavalo tá fazendo isso? Por que é ele? Por que ele... Eu falei, não, para, né? Não é ele, sou eu. E aí, eu fui fazer terapia por causa dos cavalos. Eu falei, então os cavalos me empurraram para o autoconhecimento, né? Então o termo amazona de mim mesma vem daí, né? Antes de eu guiar um cavalo, eu tenho que me guiar. E para eu me guiar, eu tenho que me conhecer, né? É isso. Ô, Flá, deixa eu só... Tem mais gente entrando, né? Então, deixa eu fazer uma introdução aqui para quem entrou depois da tua apresentação. A gente começou o Roadshow ontem com uma palestra linda da Lia Schuckman, que falou sobre branquitude, e a gente dá continuidade hoje com o tema de diversidade, com a presença da queridíssima Flávia, que, enfim, é uma super parceira da EIT, uma amiga, e a gente trouxe a Flávia para falar hoje do poder do feminino, do dilema da mulher contemporânea, do poder do feminino, fazer esse link com as organizações, liderança, né, Flá? Flá foi exatamente durante muitos anos.
hoje é empreendedora, consultora, continua o seu contato com as empresas, e a Flávia tem aí um histórico de Amazona, por isso do termo, Amazona de si, é como ela se denomina, além de tudo mais, né, Flávia? E ela Além de tem tudo mais. o histórico com os cavalos e ela faz uma analogia incrível com a questão dos cavalos e o tema tanto de diversidade como de liderança, né, dentro das e a dinâmica organizacional em si, né? Exato. Flávia, você participou de um grupo, né? A gente está falando de manada, né? Da fêmea alfa. Você participa de um grupo de co-desenvolvimento, que é uma ação que a EIT tem. É um grupo de mães, é um dos dilemas, né? Existem vários grupos de RH, de mães, enfim, resiliência, tem vários grupos e você estreou, né, o grupo de mães aí com outras queridíssimas. Conta um pouquinho pra gente, se você puder continuar na analogia dos cavalos, Sim. né, que a gente é super interessante, mas conta um pouco pra gente como é que você recebeu esse convite, como que o grupo te ajuda, como que foi se desenvolvendo. Bom, para mim foi um presente, né? Esse grupo para mim, antes de mais nada, é um presente, porque eu tive a oportunidade de também conhecer outras mulheres incríveis, né? E que se tornaram grandes amigas, né? De uma jornada. Então, são companheiras de uma jornada cheia de obstáculos, cheia de desafios, né? E que exige muito da gente em todos os sentidos. Exige da gente, essa jornada que a gente tem da maternidade nos tempos atuais, principalmente, né? Onde a mulher ainda está conquistando, ainda tem muita coisa a conquistar. Então, é uma jornada muito hard, né, para todas nós mulheres. E quando esse grupo apareceu, e a forma, né, o método com que o trabalho é feito no grupo, potencializa muito essa união das mulheres e tem muito acolhimento. Eu acho que tem potência e tem acolhimento, né? Então, a minha experiência como mãe e mulher contemporânea nesse grupo foi que foi um presente, ainda é um presente, né? Porque a gente permanece sendo um grupo. É como uma manada mesmo, né? E mesmo na dinâmica da condução, tem uma fêmea alfa, né? Que é você, né, Cris, com a Karina, que vão conduzindo a gente com um papel muito da fêmea alfa das manadas dos cavalos, que é um papel de sabedoria, acolhimento, proteção e também dando uma direção, né? Porque a fêmea dá um direcionamento e não é só passar a mão na cabeça. Vamos aqui olhar uma coisa que você precisa ver, né? Mas está tudo bem, a gente está com você, né? Então, o que eu digo tem uma cutucada, tem vai ali, né? Que às vezes a gente sozinha não consegue. Né? E as mulheres sozinhas não vão conseguir mesmo, né? Aliás, nenhum ser humano sozinho consegue nada, né? Nós somos seres gregários, a gente depende de outros humanos para sobreviver, igualzinho aos cavalos, os cavalos não sobrevivem sozinhos. Então, o pertencimento é muito importante na sociedade, né? Para o humano, para a existência humana, psíquica inclusive, ele precisa se sentir pertencendo. E esse grupo faz a gente se sentir muito pertencendo e faz esse acolhimento, esse direcionamento. O CODEV de Mães Mulheres Contemporâneas, né, a gente até pode falar que o CODEV é o tema dessa live, né, esse grupo, o que me trouxe por essa pluralidade de realidades no grupo e a forma de condução foi novos olhares para uma problemática que eu não estava conseguindo, nem mesmo com terapia, olhar, sabe? Então foi, quando eu fui o tema, né, quando o meu tema estava na mesa, eu consegui também ver o meu tema nas outras, existe essa identificação mútua, né, e essa força do coletivo em encontrar caminhos para uma harmonização da vida, para uma vida mais feliz, né, também dando soluções para problemas que aparentemente não tinham caminhos. Então, eu acho que o CODEV ele tem uma metodologia assim, muito assertiva, sabe, Cris? E o fato de trazer o coletivo tem tudo a ver com o que eu acredito, né? Às vezes você fazer um trabalho de coaching ou mentoring individual, ou mesmo a psicologia, a psicanálise, você está com um só do outro lado. E quando você traz o coletivo, você traz a força do coletivo, a sabedoria do coletivo, o olhar do coletivo. Então, as pessoas te olham, né?
de várias formas, né? Quase o olhar do cavalo, né? De várias perspectivas, né? E alguns têm uma sabedoria mais avançada em determinada situação, que já vivenciou uma coisa que eu não vivenciei. Então, opa, peraí que isso aí eu já passei, né? Quem sabe isso, né? Pode ser uma solução para você. Então, é muito potente, assim, muito assertivo e, para mim, ajudou e ajuda muito. Assim, é uma rede de colaboração, de apoio, onde eu sinto que eu não estou sozinha nessa jornada, sabe? Legal, que bacana. Flá, qual a analogia que você faz desse coletivo, desse desenvolvimento coletivo para dentro das organizações? Você que tem aí bastante experiência com empresas, tanto como, dos dois lados, né? Tanto como consultora e também como executiva. Sim. Eu acho que dos principais problemas nas organizações hoje, e os problemas, inclusive problemas que chegam para mim, é a questão do team building, né? Precisamos fazer uma questão do team building, vem esse problema do coletivo, trabalho em grupo, vamos motivar todo mundo, porque infelizmente o sistema corporativo como está montado, ele é um sistema que não propicia a força do coletivo, né? Então é um sistema hierárquico, né? É um sistema que existe muita disparidade de remuneração nessa hierarquia, existe muito medo também, existe muito confinamento, né? Muitas horas das vidas das pessoas dedicadas a esse lugar, então as pessoas vão começando a ter uma certa miopia, né? Vão se cegando sobre o que é a realidade do todo, né? Então isso é o grande problema das organizações, é essa falta de foco no coletivo, né? Principalmente da liderança, né? Às vezes a liderança ela se perde no caminho. Às vezes vai dar conta disso quando está muito mais velho, já está tendo que se aposentar e sair do sistema, né? Então existe essa corrida para o que eu quero para mim dentro do sistema corporativo. É a minha carreira, é o meu salário, é o meu bônus, né? Essa carência quase infantil, né? Enquanto que a gente fizer uma analogia da manada, eu adoro pegar o exemplo da manada porque os cavalos sobreviveram sendo herbívoros e presas. Imagina como é que é sobreviver sendo herbívoro e presa no planeta Terra, né, hoje. E ele conseguiu, se aliando ao homem, né? Mas principalmente porque o cavalo, ele opera no coletivo, ele é um ser gregário. A sua liderança, que é a da fêmea alfa, ela é focada no bem comum, ela vive para o bem comum. Esse é o papel da fêmea alfa. E eles respeitam a diversidade. A diversidade é fundamental para a sobrevivência de uma manada, né? Então, os cavalos eles se misturam. Então, quando existe um encontro entre duas manadas, eles trocam, né, cavalos. E isso é uma vontade do próprio cavalo. Eu vou para lá, eu vou para lá. O tema da manada ele é super complexo. Eu estou trazendo uma pincelada aqui para justamente mostrar o quanto a gente tem que aprender com outros seres que habitam esse planeta. Eu falo dos cavalos, mas a gente tem que aprender com outros seres, né? Quando a gente fala do comportamento de um vírus, por exemplo, que a gente está vivendo hoje na pele, não tem uma estrutura hierárquica falando, atenção, vírus tal, vá para a China. Não, eles operam organicamente, né? Então, aqui há mais tempo do que todos nós. Então, a estrutura hierárquica, a forma com que as organizações lidam com o ser humano é que faz esse problema todo, porque está muito focado no indivíduo e não no coletivo. O discurso eu foco no coletivo, mas na verdade é no indivíduo. E aí, Cris, eu acho que também tem uma questão, é que para a gente dar conta de focar no coletivo, a gente tem que dar conta de focar da nossa complexidade, né? Do nosso coletivo que nos habita, da manada interna que me habita. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa que tem baixo nível de autoconhecimento, você vê ela fazendo muitas transferências dentro do sistema corporativo. Né? Ela está lá para provar para papai e para mamãe, né? Para ser aceita na família dela. Ela não está ali para aquele todo. Né? Por isso a importância do autoconhecimento, por isso o Amazônia de si. Né? Antes de você guiar alguém, guia a si próprio. E para você dar conta disso, vai se conhecer, porque você é um ser o humano é um ser muito complexo, né? Então, é assim, né? Cuida do seu coletivo, de toda essa coisa que te habita, né? Dos seus ancestrais que estão todos aqui dentro de você, do modelo mental que você carrega que vem de lá de trás, olha para isso, orquestra isso, né? Dá direção para essas coisas todas, para você poder ajudar os outros a fazer o mesmo, né?
estimular cada um a ter o senso de autorresponsabilidade, de responsabilidade pelo todo, né? Então eu acho do que seu repertório, né? a partir do seu repertório. Então o coletivo, né? A gente no hipismo fala formar conjunto, né? Então quando um cavalo e um cavaleiro estão em harmonia, eles formaram um conjunto, eles viraram um só. É um termo técnico, né? Então, demora um tempo até você formar conjunto, porque demora um tempo para você conhecer o outro, aquele cavalo que você monta, e ele vai te dar notícias sobre quem é você em cima dele, né? Isso acontece numa organização. Eu chego numa organização, assumo uma liderança, eu primeiro vou conhecer essas pessoas, e essas pessoas vão me dar notícia de como eu sou com elas. E é um encontro único. Eu monto um cavalo, ele nunca é igual ao outro. Ele é um ser único. Eu tenho uma conexão com uma pessoa, ela é nunca igual a outra. E nessa conexão eu aprendo sobre mim também, né? Então, se a gente se coloca assim na vida, né, Cris? É pelo outro que eu me conheço, né? Fica muito mais potente, né? E falando assim, até do Codev, a gente tem um coletivo que me mostra, né? Que me diz sobre mim. E olhando o outro, eu também me vejo no outro, né? Então, a expansão da consciência e o desenvolvimento humano passa pelo coletivo, pela gente olhar que estamos todos juntos num coletivo. É isso, ponto. Não tem outra história, não é sozinho. Sozinho dá estrago. Independente de ser o feminino ou masculino, né, Flá? Exatamente. A gente falou, né, vamos fazer uma palestra para falar da força do feminino, e a gente tinha essa preocupação mesmo, de não ser uma coisa extremista e feminista ao extremo, Exato. porque os dois papéis ali são importantes, né? Conta um pouquinho, Flá, qual que é a importância do feminino para uma organização, seja ela uma organização, uma empresa, ou uma família, ou né? Mas conta pra gente qual que é a importância do feminino dentro de uma organização. Você sabe que isso eu sempre tenho muito cuidado para falar disso, né, Cris? Justamente para não mostrar a questão do gênero, né? Então, por isso que eu gosto de trazer o exemplo da manada, que traz uma metáfora, uma abstração importante, né? E eu não falo que é homem ou mulher, eu só falo do papel da fêmea alfa. Então, qual é o papel da fêmea alfa? O papel da fêmea alfa, primeiro, ela tem uma sabedoria de experiência, né? Então, essa experiência, ela tem muito valor. Ela sabe mais, ela está mais tempo aqui. Né? Ela é mais velha. A outra coisa é que o foco dela é o bem comum. Então ela tem uma coisa de proteger também, mas ela tem uma questão da disciplina, da direção. Ela também é maternal, porque ela também tem potro, ela também procria, né? Então ela tem a sexualidade dela, ela tem a maternidade. Uma fêmea alfa, normalmente as fêmeas já tiveram seus potros, que estão na manada, inclusive. Então, essa coisa do cuidar, né? Do afeto, da docilidade e também da responsabilidade em assumir riscos, em dar direção e o bem comum, essa é a energia do feminino que eu chamo, que eu dito como feminino, tá? Existe a energia do macho alfa, que é da proteção, né? Que é da virilidade, da criação, né? No momento de perigo, ele vai enfrentar o perigo, ele vai proteger, ele não vai contra, tá? Ele não vai sair dando porrada porque o cavalo é presa. Então, ele não vai para o duelo, ele vai proteger e sair daquele lugar de perigo, né? Vamos para aquele lugar, mas ele vai proteger. Ele pode até atacar um macho alfa, uma presa, se ele sentir que precisa fazer isso, mas ele não vai ao encontro, ele está só defendendo. Então, essa energia do macho alfa e da fêmea alfa, ela habita o ser humano. A gente tem essa polarização dentro da gente, tá? A gente tem essa capacidade de ter todas essas habilidades, todas essas características, né? Então eu gosto de falar nesse sentido. Então, para a gente ter equilíbrio, a gente tem que ter essas energias equilibradas dentro da gente. Mas veja bem, quem é que dá a direção? É a frequência do feminino, que é a frequência do cuidado. Né? Quando a gente olha hoje a nossa sociedade e quando a gente olha uma corporação, a gente olha para a liderança, tem muita energia do macho alfa. Qual é essa energia do macho alfa? É a dominância, é o duelo porque eu tenho que pegar esse posto porque eu sou mais forte. É o momento que entra porque tem uma ameaça. Então a energia do macho alfa é isso, existe uma ameaça, eu tenho que ser o mais forte. A energia da fêmea alfa nós temos que ir nesse ritmo, nessa direção, para o bem comum, olhando o todo, né? Essa é a energia da fêmea alfa. E com sabedoria que eu tomo essa decisão, né?
não é numa intempestividade, é numa sabedoria, também tem intuição, tudo isso, mas é o todo. Então eu gosto de trazer esse tema. O que eu também vejo eu vejo esse desequilíbrio nas organizações, a gente não tem isso equilibrado, né? Então a gente tem uma energia mais do macho alfa. E a humanidade inteira está muito perdida. Quando a gente vai trazer o exemplo do que é feminino, masculino, também é confuso para nós. Porque a gente foi educado no patriarcado. Até nós mulheres, às vezes, a gente não encontra dentro da gente a energia da fêmea alfa. Né? Então a gente vê mulheres no ambiente corporativo que não estão colocando essa energia da fêmea alfa, estão mais na energia do macho alfa. Compreensível até, porque talvez o jogo fosse muito de macho alfa, ela teve que usar essa energia para também jogar. Né? Então é como assim, vamos penetrar nesse sistema e começar a mudar no caminho, né? Então é compreensível, eu acho que faz parte da evolução da mulher dentro do mercado de trabalho e ainda estamos nesse processo, né, Cris? Porque nós fomos executivas, a gente trabalhou em grandes companhias e a gente muitas vezes se viu sendo macho alfa, né? Tendo que, a mulher que põe o pau na mesa, ela tem respeito porque ela põe o pau na mesa, então é uma energia de macho alfa. Né? E muitas realmente conseguiram espaço atuando dessa maneira, né? Mas essa não é a maneira mais assertiva, porque ela não é focada no bem comum, é uma energia do medo, da dominância, da força, né? E a gente está precisando do coletivo, né? Então, eu gosto de falar muito do termo da humanização, né? É importante a gente humanizar o ambiente de trabalho, né? Não só o corporativo, é qualquer ambiente de trabalho. Sim. E aí, Cris, a gente tem uma jornada muito longa. Eu vou fazer aqui uma provocação, tá? Quando a gente hoje abre uma vaga numa empresa, a gente olha uma vaga, vamos trazer bem o contexto da pandemia agora aqui para nós mulheres, para todas as mulheres mães e para homens que são pais, né? Para famílias que têm a demanda do cuidado agora. A gente tem uma demanda muito forte do cuidado. Você abre um currículo, tá lá, jornada de trabalho, tempo integral. Então, o que a gente pede para o ser humano no ambiente de trabalho é o tempo integral dele para produzir. A gente esquece que existe o cuidado. O cuidado da prole, o cuidado da casa, o cuidado dele mesmo, inclusive. Né? Não, você está aqui só para produzir. É até o termo, né? Período integral. Uau! E agora, né? Eu vou fazer o que com a minha vida se ela, na integralidade da minha produtividade, está dedicada a esse lugar, né? Enquanto que eu tenho outros trabalhos extremamente importantes para fazer, que é cuidar do futuro da sociedade, que são os filhos que estão dentro da minha casa, né? E de mim mesma para dar conta da jornada, enfim. Então isso, olha que coisa sutil, né? Outras coisas que a gente vê, que talvez agora em tempo de pandemia, sejam bem escabrosas. Então tem muita empresa que fala, vamos fazer o dia do filho na empresa. Família, né? Dia da família da empresa. Aí você fantasia a empresa, né? Você põe um monte de coisas ali que não são a empresa. Aí o filho vai lá e fala, nossa, que legal, quanto entretenimento, por que eu não posso vir aqui todos os dias? Isso é tão legal. Por que eu sou excluído de estar perto dos meus pais? Né? Hoje a gente acha isso escabroso, porque está todo mundo junto, né? Mas antes a gente até marketeava. Olha o dia da família, que empresa humanizada, né? De 365 dias, um pouco menos, né? Porque tem dia de trabalho. Eu abro para o filho conhecer o ambiente de trabalho, né? Dos pais, né? Então, a gente não tem consciência mesmo disso, porque historicamente não era assim, né? Então é uma jornada que tem que ter muita paciência, muita resiliência e é uma jornada coletiva, né? Para todo mundo e avisando, olha isso, gente, isso aqui que a gente faz é absurdo, né? Vamos mudar, fazer de outro jeito. Num papo coletivo, em conversas, diálogos profundos, homens e mulheres, né? Não é um assunto só de mulher. Sim, eu ia tocar exatamente nesse assunto, Flá. Qual que é a responsabilidade das mulheres nesse contexto? Bom, muitas, né? Então, eu acho que a gente tem uma coisa muito a nosso favor, porque a gente ainda está com a maior parte da lida e da educação dos nossos filhos.
Então, isso pode ser um peso enorme, mas também pode ser uma ótima oportunidade para a gente começar a fazer as mudanças, principalmente nas gerações que estão vindo. Então, falando da mulher mãe. Falando da mulher que ainda não é mãe, né, que ainda não tomou essa decisão, ela fazer isso dentro do ambiente de trabalho, né? Vamos falar sobre a importância do equilíbrio entre a vida de produção e a vida do cuidado. Porque também a gente tem preconceito com as mulheres que não decidem ser mães, então põe ela para trabalhar pra caramba, né? Ela não quer ser mãe, então ela vai ter que ficar 14 horas aqui, 12 horas, né? Como ela vai sair mais cedo para fazer alguma coisa para ela não tem filho, então a gente também não abre espaço para essa mulher que decidiu não ser mãe, mas ela tem uma vida que precisa ser equilibrada também. E o homem que também não é pai, né? Então eu acho que todo mundo tem que assumir a responsabilidade sobre essa mudança, sobre a busca do equilíbrio da vida em prol da vida humana. E a coisa é complexa, Cris, porque assim, ainda como o autoconhecimento não é uma coisa popular, né, e nem todo mundo ingressa nessa jornada, fica difícil entender o que a gente está fazendo com a nossa vida. Então a gente ainda, com a falta do autoconhecimento, a gente ainda opera nas carências. Então a gente está sempre na busca do ter, né? Então a gente ainda fica numa gestão infantilizada assim, né? Eu preciso chegar nesse lugar, ou ter tal coisa, ou ter tal aparência para ser visto, para ser reconhecido. Então, é bem complexo, Cris, mas eu acho que o papel da mulher porque a mulher já está nesse diálogo mais profundo há mais tempo, a gente conversa mais sobre isso há mais tempo, as mulheres já estão mais unidas, né? A sororidade está mais forte nas mulheres, mas o papel da mulher é encorajar o homem a fazer essas discussões entre eles, né? A encorajar eles a ter esses papos profundos e delicados, convidá-los com acolhimento e carinho para entrar no papel do cuidado também, sem a gente ser vítima, sem a gente se colocar só nesse papel de vítima, porque como é que eu convido um homem a fazer um papel onde eu sou vítima? Ele não vai querer. E eu nessa encrenca, eu não quero, né? Não é esse o convite, né? Então a gente tem que sair do papel de vítima e assumir o papel de responsabilidade, né? Com a sagacidade da fêmea alfa e a sabedoria, como é que eu chamo essa pessoa para responsabilidade comigo, mostrando que eu preciso, que eu não sigo sozinha, eu preciso do outro, né? E também para o homem despertar nele o quanto faz falta a presença dele no papel do cuidado e o quanto ele é muito bom nisso também, né? O quanto ele está atrofiado num lugar que é de muito sofrimento para ele também, né? O homem não pode chorar, o homem não pode broxar, o homem não pode errar. Gente, é um lugar aprisionador. Ele não pode ter afeto, não pode cuidar do seu filho. Alguns querem e não podem, porque vão ser olhados com... ser julgados, né? Vão ser julgados por homens e por mulheres. Então, o machismo estrutural, ele não está só no homem, né? Ele está na sociedade inteira. Agora, se nós mulheres queremos tomar a frente dessa mudança, tem que ser com muita inteligência, né? Não é... A gente está tentando, né? Óbvio que às vezes a gente esbraveja, a gente está se sentindo revoltada. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher divorciada, né, Cris? A maioria das mulheres divorciadas, elas ficam com a maior parte da lida depois. Então, requer muita resiliência e ir atrás de mecanismos que já estão na sociedade, como a justiça, por exemplo, e também se olhar para como você convida o pai do filho a entrar, né? É uma jornada, né, Flá? É uma jornada. É uma jornada que tem que ter paciência, né? Não é na força que eu consigo, não é na vitimização que eu consigo. Então, exige muita sagacidade. É um convite, vem, vamos, eu preciso de você, os seus filhos precisam de você, eu não posso te substituir, né? Eu não faço o seu papel e o seu papel é fundamental. E aí, no momento em que tem um encorajamento, né? E você pode buscar a justiça, ela está aí, está disponível. Então, olha, querido, eu vou ter que dar um empurrãozinho aqui, porque, né, eu preciso me sustentar, preciso trabalhar, então eu preciso que você esteja junto nessa jornada. Mas, de novo, é uma jornada, Cris, não é fácil, não. Flá, não é. Até a título de curiosidade, né, a gente está ali batalhando para fechar uma turma de co-desenvolvimento de pais. Exatamente por isso, né? Como assim eu vou falar dos meus sentimentos para uma mulher? E eu acho que o fato de eu estar à frente, né, junto com o Rogério, que é o nosso parceiro, mas
talvez até isso também deixe o homem, né, naquela situação, como assim? Né? Eu vou me expor, eu vou eu vou mostrar minha vulnerabilidade tendo uma mulher no grupo, ou para o grupo. É, e é compreensível, né? É compreensível que ele tenha esse medo, essa vergonha, né? Ele não foi educado para isso. Ele não foi educado nem para fazer isso com um homem, né? Com mulher talvez seja mais ameaçador. Como é que eu vou mostrar minha vulnerabilidade para uma mulher? Eu vou ser menos homem, né? Tem tanta coisa, assim, Cris, eu acho que tem tantas camadas nesse negócio que não é uma solução fácil. Ela é possível, mas não é fácil, não é rápida, então, mas tem que começar, né? E o começar é trazer, né? Eu acho que tem muitos homens já fazendo começando a falar sobre isso, né? E a gente tem que continuar, não pode desistir. Mas só isso já é um sinal, né? E só isso já é o tema para a primeira roda, né? De conversa, né? Por que é tão difícil, né? Qual é o simbolismo de uma mulher para um homem, né? O que representa? A gente, como mulher, a gente já está falando mais sobre isso, né? Esse é um debate já mais recorrente para a mulher, né? Para os homens, quando você vê o número de homens que faz terapia, os números de homens que buscam autoconhecimento é menor do que o número de mulheres, né? Então, e isso é um lugar muito aprisionador. Eu tenho 2 filhos homens, por exemplo, eles vivem se abraçando, se beijando, né? Fazem isso com os amigos. E a geração dos homens da minha idade, eu tenho 45 anos, eles eram proibidos de ficar beijando e abraçando amiguinho. Eles eram, né? Não pode, né? Que estranheza. E a gente está num outro tempo, onde a sexualidade está muito mais livre, né? Então, a humanidade é uma espécie que consegue ter a sexualidade mais livre do que a maioria das outras espécies, que é mais straight, né? Então, nós somos mais complexos, mas a gente evoluiu muito entendendo a nossa complexidade, mas ainda há uma longa jornada. E enquanto a gente não conhece da gente, a gente se destrói. Enquanto a gente não olha para o coletivo, a gente destrói a própria espécie. A gente leva susto, a gente faz estrago conosco mesmo, né? Então, a falta de consciência faz isso. Ô, Flá, você vê o grupo de co-desenvolvimento como um instrumento de ampliação de consciência? Eu vejo. Eu posso falar que é psicoterapêutico, que é. Eu vejo. De autoconhecimento, né? De ampliação Sim. De consciência e autoconhecimento. Sem dúvida, é de autoconhecimento. E e eu acho que pelo fato de ser coletivo, né, ele acelera bastante alguns processos, né, do que numa troca de 2, né. Então, sem dúvida, E eu acho que esses trabalhos de coletivo, eles são sempre muito potentes, né? Por exemplo, quando eu faço trabalho de team building coletivo e entra cavalo e tal, né? Porque a gente põe o cavalo na cena, o cavalo é um facilitador para mim. Quando faz o coletivo, ele tem uma força, né? Quando a gente põe o debate, ele tem essa força. Abre esse campo para as pessoas debaterem, para as pessoas falarem. Então, sem dúvida, Cris, eu acho que o CODEV ele tem esse papel. E eu acho que nas empresas a gente precisa cultivar essas conversas mais profundas entre as pessoas, né? É difícil porque existem os papéis hierárquicos ali definidos. Então, para fazer essa dinâmica, esse ritual de conversas profundas exige bastante maestria, né? Não é uma coisa fácil, mas é fundamental, porque a conexão acontece nesses momentos, né? Onde a gente tem papos mais profundos. E o líder ele tem que saber desenvolver isso. É como eu promovo no meu dia a dia conexões profundas, para justamente fazer a expansão da consciência ou fazer a expansão de alguma habilidade, porque às vezes uma habilidade não é desenvolvida por uma questão de falta de consciência, né? Na verdade, sempre. Então, o papel do líder é sim expandir e fortalecer seu time, né? Por meio de conexão, né? A gente no hipismo é isso, né? O que é o hipismo, né? O que é o trabalho do cavaleiro? O trabalho do cavaleiro é estabelecer uma super conexão com aquele cavalo para fazer com que ele expanda a sua musculatura, a sua capacidade para dar conta de superar aqueles obstáculos, né? Então, o papel do cavaleiro é como eu faço
como eu convenço esse cavalo a expandindo esses músculos que são muitas vezes desconfortáveis, não tão desenvolvidos, né? E ele tem que gostar de fazer aquilo, né? Então, é a maestria entre a pressão para ele desenvolver, isso eu também posso falar de autodesenvolvimento também, né, Cris? Como é que eu me guio para eu ir desenvolver uma habilidade que é necessária para a minha jornada da vida e que está desconfortável desenvolver. Por que eu não desenvolvo? Por que eu não saio desse lugar? Tem que ter consciência por quê, né? E como eu me ponho em movimento de desenvolvimento, né? Aí veio o termo Amazona de si. Mas quando eu jogo isso para o time, é esse papel do líder, né? E isso acontece em momentos de conexão profunda. Não é todo dia montando um cavalo ali fazendo exercício que ele vai se expandir. Não, às vezes é num passeio, apelo, né? É num banho que eu dou, né? É tratando dele, é fora da pista, é fora do concurso. A conexão ela acontece muito na intimidade. Né? A gente fala, você não pode montar um cavalo que você nunca lavou o pé. Você tem que ter intimidade de ter lavado aquele cavalo, ter tocado ele inteiro. Né? Como é que eu guio alguém se eu não toco ela inteira? Se eu não sei, né, da intimidade dela? Então, essas conversas, esses diálogos, ele não se conecta. Então, esses diálogos profundos, esses momentos em que a gente reúne o time, tem diálogos mais profundos, são momentos preciosos para estabelecer uma conexão. E estabelecendo uma conexão, eu consigo guiar melhor. E me guiar naquele exercício de guiar, né? A escuta, né? A questão da escuta, eu acho que o Codev também tem isso, né? A gente escuta, tem um momento que ninguém pode falar, tem que todo mundo escutar, né? Essa técnica da escuta, quando eu estou escutando o outro, como eu não pode falar, né? Eu estou me escutando também. A Cris me fala isso, eu escuto, eu me escuto em cima daquilo, eu elaboro, tenho a minha vez para falar e aí eu falo, né? Então, o cavalo, por exemplo, a gente escuta como? Né? Como é que ele dá sinais, né? E ele fala com o corpo, com a forma com que ele gesticula, né? Existe uma comunicação muito profunda ali, né? Então tem muita escuta. Tem uma riqueza, né? Tem uma riqueza muito grande na troca, né? Na troca, Flávia, o Roberto trouxe uma pergunta aqui. Flávia, você trouxe o conceito do machismo estrutural que está em toda a sociedade, sejam mulheres ou homens. Como você acha que podemos começar a quebrar isso nas empresas, principalmente? Eu acho que é o diálogo, tá? É levando esse tema para uma roda de conversa e para o debate. E quem fizer essa mediação, essa facilitação, nunca pode fazer uma mediação infantilizada, no sentido de vítimas e vilões, vítima e algoz, né? Os fracos, os fortes, né? Então, eu acho que sim, é trazer o tema para debates, rodas de conversas genuínas e mostrando a autorresponsabilização de cada um de nós, né? Todos temos responsabilidade nessa mudança. Então, levar o tema e com uma condução, com a maestria é muito importante, tá? Porque precisa ter o debate, precisa ter... E a gente... Existe formas de fazer uma dinâmica de discussão que parte da pessoa se fazer pergunta, né? Então, por isso que eu falei a condução. Como é que eu inspiro as pessoas a falarem sobre isso, mas fazendo exercício de autorreflexão, né? Encorajando, principalmente os líderes, a fazerem seus relatos de autorreflexão, né? Então, isso é uma condição de maestria. Quase, eu costumo dizer que esse papel de facilitador é quase um treinador de um conjunto de cavalo e cavaleiro, sabe? Então, um professor de pismo, ele olha, né, o conjunto cavalo-cavaleiro, né? E ele de fora tem uma visão diferente da pessoa que está em cima. E às vezes a gente, quando está dando uma aula de pismo, a gente pede para o aluno descer para sentir o cavalo. Né? É um exercício de empatia. Deixa eu ver esse movimento que você está tentando fazer. Ah, estou entendendo. Aí eu desço do cavalo e oriento. Né? Então, antes de eu julgar alguém, eu tenho que fazer um exercício de empatia. Antes de eu julgar um líder que pode estar sendo machista, eu tenho que sentar na cadeira dele e falar, como é que deve ser a cadeira desse cara? Quem está em cima dele? Qual é a pressão que ele tem? Qual é a plateia que está olhando para ele? Né? E aí, fazendo a empatia com acolhimento, eu consigo fazer ele pôr para fora. Né? Se eu não deixo a liderança confortável em falar sobre esse tema,
os agentes, que são agentes responsáveis pela mudança, falar sobre isso e falar, se assumir, e às vezes, muitas vezes machista, fica difícil. E isso é feito com acolhimento, né, Cris? Não é na apontação de dedo, né? E aí, por mais que dê vontade, mas não é. Aí que você faz o link, então, com a energia do feminino, nesse acolhimento, qual que é o papel, qual que é a importância dessa energia para a liderança, Flá? Ela é fundamental, né? A liderança da fêmea alfa, ela é doce, mas ela é firme. Então, ela não é só acolhimento, né? Ela é direção, ela dá a direção, né? Mas é com sabedoria. Então, o papel da mulher é, vamos falar sobre esse tema, mas eu estou entendendo o seu lugar aí, né? Eu sei que é difícil, né? Não é na acusação e nem coitada de mim, você tem que fazer, né? É um caminhar, então você chama para vir junto, chama para vir junto. Eu não bato para ir junto, eu não excluo, não é excluindo. Um papo sobre machismo estrutural não pode ser feito excluindo o homem. Então, a gente precisa trazê-los para cá, porque eles também são vítimas do machismo estrutural. Isso também afeta aos homens. Óbvio que, num primeiro momento, afeta muito mais as mulheres, sabemos, né? É como a gente falar de racismo. É óbvio que afeta os negros, as mulheres negras principalmente. Eles têm que ser ouvidos, né? Mas para a gente abrir a escuta, né, para a gente conseguir fazer com que as pessoas ouçam, não é na acusação. Porque gera um desconforto, né? Eu estou acusando o outro, eu sou vítima e você é o responsável. Não é? Vamos aqui comigo junto, vamos ver como é que a gente junto resolve isso, né? Vamos fazer um exercício de se olhar, o que eu sou, o quanto eu sou responsável também por isso, né? Ou herdei né, uma herança, uma ancestralidade que me fez também perpetuar isso durante um período. Opa, posso parar de fazer isso, né? Estamos evoluindo, tudo bem ter feito, agora muda, né? A consciência é assim, a gente vai ganhando consciência, nossa, eu faço isso comigo mesma, putz, deixo agora então por outra direção. A gente no hipismo, né, Cris, a evolução do esporte equestre, por exemplo, teve muito abuso animal, e evoluiu. Hoje o animal tem uma super proteção, mas teve abuso animal. No ambiente de trabalho, assédio moral, assédio sexual é uma coisa normal, evoluímos. Continuamos. Dá para ser melhor. Vamos lá. O que acontece é que quando as pessoas não têm um nível de consciência elevado, assusta com isso e aí dá o efeito rebote. Volta lá para trás, volta a fazer o que era ruim, né? Acontece, às vezes, por exemplo, em algum trabalho de desenvolvimento de liderança, você desperta a consciência daquele líder ou daquele liderado, começa a semana, como o ambiente ainda não mudou, a pessoa se assusta. Tipo, eu vi tudo isso, como é que eu emplaco isso aqui agora? E aí ela retrocede, né? Então, opa, que medo, é muito trabalho, eu não vou. Quero o novo normal. Que medo, não quero ficar aqui com meus filhos e, ai meu Deus, não quero. Então a gente foi confinado, todo mundo obrigado a fazer um exercício de autoconhecimento profundo, né? Eu quero meu novo normal, eu já estava condicionado a isso, né? E aí vem uma coisa muito interessante, Cris, que é o condicionamento animal, né? O condicionamento animal gera o condicionamento mental, né? E vice-versa. E você descondicionar algo é muito complexo, dá bastante trabalho, né? Eu vou fazer a analogia do hipismo, que para mim é muito, muito fácil. Então, eu pego um cavalo que já veio de uma trajetória, já tem uma história de uma trajetória equestre, né? Foi montado por outras pessoas. Ele não sabe me dizer exatamente como é que foi, né? Como a gente às vezes também não sabe nos dizer para o outro como é que foi aquela condução e os traumas que tem. Eu vejo que ele tem um condicionamento. Para eu descondicionar vai dar muito trabalho. Às vezes eu tenho que back to the base, volta para esse exercício para fazer da forma correta. E ele não vai querer fazer, porque ele já desenvolveu essa musculatura nesse lugar, já é confortável, é automático fazer daquele jeito. Eu falo, não, mas agora você tem que fazer deste. O começo dói, é desconfortável, o dia seguinte dói, então a gente afaga, descansa, não precisa fazer no dia seguinte, tá tudo bem. E tem até ele desenvolver essa musculatura. Tirar o machismo estrutural de uma sociedade é um descondicionamento. Dá trabalho, né? É uma desconstrução, né? E às vezes já aquilo já está tão enraizado que já está lesionado. Eu falo, às vezes um cavalo usou tanto isso desse jeito que lesionou, né? Começou a então a gente a gente está passando para a gente expandir, né? A gente vai ter que desconstruir,
vai ter que descondicionar, vai ter crise de abstinência, a gente vai lá, volta, né? Ah, eu quero aquilo, era tão mais confortável. Mas a expansão, ela é desconfortável, né? Ela é desconfortável. Você sabe que a natureza, ela tem uma coisa tão sábia. A expansão é desconfortável, como a velhice, né? Passar para a velhice, ela é desconfortável, né? A expansão de consciência, ela é desconfortável. Eu vou entendendo o meu limite físico, né? Eu vou entendendo, mas eu vou ganhando outras habilidades, né? Então, a expansão, ela é trabalhosa e eu acho que é no acolhimento, no encorajamento, vamos, vai, você consegue, vamos, vai, precisamos, né? E se alguém tiver dificuldade, que seja amparado, no coletivo isso é possível, porque a gente tem os outros, né? Então, muita paciência, muita coragem e um bocadinho de disciplina aí. Eu vejo isso como uma relação de interdependência constante, né, Flá? Seja dentro das organizações, a gente precisa do outro, seja dentro ou fora das organizações. E seja o feminino, seja o masculino. É engraçado tratar o tema do feminino como diversidade, né? Eu lembro, numa empresa que eu trabalhei, vamos falar de indicadores de diversidade. Já começava com o número de mulheres em cargo de liderança, por exemplo, né? Então, assim, não, a diversidade só vai ser completa no dia que isso não for mais um indicador de diversidade, né? O número de mulheres em cargo de liderança não pode ser um indicador de diversidade, tem que ser uma coisa natural, institucionalizada, natural, exatamente. Natural. Assim como a diversidade de raças, de idade, né? De escolha sexual. A diversidade é um tema muito amplo, né? Mas é na diferença. Uma riqueza, né? Exato. É na diferença que a potência aparece. Então, falando do hipismo, só é possível pular aqueles obstáculos com o homem e com o cavalo, com dois seres distintos, né? E aquela mesma jornada de obstáculos, ela pode ser pulada por vários conjuntos diferentes. E cada um vai achar o seu jeito, inclusive. E você aprende vendo, olha, aquele fez aquilo, né? E a gente se constitui como a amazona, o cavaleiro bom, montando cada vez mais cavalos diferentes. Eu me constituo como líder, liderando cada vez mais pessoas diferentes, porque eu vou aprendendo com aquelas outras pessoas, porque é uma troca. Uma vez me perguntaram assim, Cris, mas quem manda, né? O cavalo ou o cavaleiro? Eu falei, ninguém manda, cada um tem o seu papel, né? O cavalo é quem pula, inclusive ele me carrega, né? Eu pego uma carona com ele, sem ele eu não saio do lugar. E eu dou a direção. Ele não conseguiria fazer isso tudo sozinho, porque ele não sabe o trajeto, e eu não conseguiria fazer isso tudo porque eu não pulo. Né? Então, é uma interdependência e cada um no seu papel, né? Cada um com a sua força, com a sua habilidade. Quando eu ponho isso dentro do ambiente corporativo, quanto mais diverso, mais potente. Porque é em contato com o diferente que eu desenvolvo as minhas diferenças internas. Eu vou tendo contato com a minha pluralidade, né? E vou me conhecendo um pouco mais, né? As minhas facetas todas. Mas dá um trabalhinho às vezes, porque talvez eu veja coisas em mim que eu não goste. Talvez eu tenha que desenvolver coisas em mim que estão bem atrofiadas, né? E dá trabalho. Sim, talvez tenha aquele liderado que me dá mais trabalho, né, que demanda mais de mim em coisas, aspectos que não são a minha zona de conforto. Né? Exato. Isso E a gente vê isso muito na maternidade e na paternidade, né, Cris? Então tem um filho que me demanda uma coisa, o outro filho me demanda uma coisa, é porque ele não é igual a isso, porque se esse não faz igual àquele. E por isso que, por exemplo, falando, né, da paternagem, da maternagem, se esse fosse um tema, se a gente colocasse isso para dentro das organizações, desse oportunidade das pessoas que tiveram a opção de ter filhos, cuidarem dos seus filhos, é um super exercício de autoconhecimento, exercer a maternagem e a paternagem. Não é paternidade e maternidade, né? É ir lá cuidar, educar por limite, encorajar, desenvolver, reconhecer quando erra, né? Entender, putz, filho, errei aí, né? Para a gente ter essa intimidade, ter essa profundidade nessa relação e todo o aprendizado que ela traz, tem que estar junto. Não é trabalhando período integral, né? Muitos pais falam assim, não, mas eu
Todos os dias estou presente na vida dos meus filhos, levando eles na escola. Eu falei, não, mas isso é ser motorista, né? Você está nos dilemas da vida dele, cotidiana, encorajando ele a expandir, se desenvolver, isso aí o bicho vai pegar, né? Então, quando a gente aparta e fragmenta o ser humano e não faz ele virar um conjunto, a gente enfraquece esse ser humano. Então, hoje, como é que a gente lida, como é que é a vida profissional? A gente aparta, né? A gente fraciona, separa e, portanto, a gente não forma o conjunto, portanto, a gente não traz a pluralidade da vida daquele ser humano para dentro da corporação. Não pode, ele está apartado. E aí eu costumo dizer, ele está desmontado, né? E esse aí ele não está formando conjunto com ele mesmo, ele está desmontado, né? Isso às vezes gera muito sofrimento, né, Flávia? Muito sofrimento, muito sofrimento. Hoje mais do que nunca, porque hoje os homens começam a ter mais consciência, as mulheres também. Então vamos lá, né? As mulheres que ingressaram no mercado de trabalho, elas sempre tiveram muita culpa, né? A culpa de não ser o suficiente nem num lado nem no outro, né? Olha o sofrimento. E aí errava em todos os lados, né? Porque na culpa eu tento suprir e aí eu, né, erro a mão, né? E aí a gente fica fragmentado, a gente fica despotente, né? Eu entendo que é uma jornada, né, Cris? Assim, é um given. É uma jornada. O mundo é assim ainda, né? Não, o que fazemos então? O que fazemos é let's talk about, vamos conversar sobre isso, né? E coletivamente entendendo. Fazendo, né, Flávia? É o que a gente está fazendo. O caminho é esse. Aí bota isso para dentro da organização. É isso. Exato. Flá, bom, para quem estava, né, super apreensiva em fazer a primeira live, eu preciso dizer agora que nosso tempo está acabando. E eu queria mais. Gostei dessa experiência, principalmente porque eu estava, né, que estivemos juntas aqui nesse tempo todo.